Olá, eu sou o professor Paulo Fopa e a conversa de hoje é sobre treinamento funcional e treinamento concorrente. Do que se tratam esses dois conceitos? Então, o treinamento funcional é um treinamento que tem função, né? É um treinamento que busca alcançar algum objetivo. Na verdade, todo treinamento ele tem essa funcionalidade, né? Então é meio complicado você dizer que um treino é funcional e outro não é. Então esse conceito mais moderno de treinamento funcional, na minha opinião, foi uma grande jogada assim de talvez querer reinventar a roda, né? Porque nós já desenvolvíamos o treinamento funcional há muito tempo atrás. Então, o treinamento funcional no esporte, por exemplo, ele se chama treinamento desportivo, né? O atleta ele sempre realizou treinamentos específicos para a sua performance esportiva, no qual é chamado de treinamento esportivo, é um treinamento funcional para ele. Para um atleta de fisiculturismo, o que é funcional? Com certeza não é o crossfit, não é a natação, não é o atletismo. O treinamento funcional é com sobrecargas, é a musculação. Isso é funcional para o fisiculturista. Então, talvez algumas pessoas olhem a questão do treino funcional como um treino voltado para desempenho de atividades diárias, né, para melhorar um condicionamento geral do indivíduo. Aí a gente está falando também, na verdade, de treinamento concorrente, porque o treinamento concorrente ele é um trabalho que não tem uma especificidade, né? Por exemplo, eu não vou trabalhar força ou não vou trabalhar resistência como a gente busca em alguns esportes, em algumas condições específicas. Mas o treinamento concorrente ele busca melhorar todas as capacidades físicas. Então, o treinamento concorrente é um conceito que tem na literatura em que você trabalha capacidades físicas distintas, ao mesmo tempo você quer desenvolver elas, mas elas concorrem na adaptação, né, nas suas adaptações do nosso organismo. Então, se você trabalhar só força ou só resistência, você consegue ir mais longe nelas. Você consegue uma melhor adaptação, uma evolução superior a quando você trabalha as duas juntas. Porque o efeito da adaptação da força e da resistência atenua o efeito da outra adaptação. Então, claro que você vai ganhar força, você vai ganhar resistência, mas não vai ganhar a mesma força que você ganharia só treinando força, ou a mesma resistência que você ganharia só treinando resistência. Então, isso é o treinamento concorrente, é quando você acaba perdendo um pouco da sua capacidade de adaptação em comparação a você desenvolver aquela capacidade isoladamente. Então, o treinamento funcional hoje, como a gente vê assim nas atividades como o próprio CrossFit, ele é um treinamento concorrente, né, que desenvolve diversas capacidades no indivíduo. Talvez o foco não seja só na força ou só na resistência, como em outras modalidades, como na musculação, na corrida de rua, mas desenvolve uma capacidade geral no sujeito. E isso é muito legal, mas não é funcional para todos. Como eu tinha comentado, não é todo atleta que precisa desse tipo de condicionamento para ter um melhor desempenho esportivo. O fisiculturista não precisa desse tipo de condicionamento. Pois então, o treinamento concorrente, né, essa combinação de exercícios para finalidades, para capacidades físicas diferentes, elas apresentam resultados semelhantes a quando se o treino fosse específico? Não. Os resultados vão ser menores do que ao fazer um trabalho específico. Então, quem se beneficia desse treinamento concorrente? A maior parte das pessoas, né? É um exercício que, para quem não é um atleta específico de alguma coisa, precisa trabalhar todas as capacidades físicas. Então, não há problema
em não obter o máximo da força? Porque você não vai competir nisso. Você quer saúde, você quer condicionamento físico geral, né? Quando o treinamento concorrente ele é realizado, qual adaptação específica é mais prejudicada? Né? A força ou a resistência? É a força. Tá? A resistência ela não é muito prejudicada com esse tipo de trabalho, mas a força ela sofre mais. Tá? Então, se você quer desenvolver força, mas ao mesmo tempo quer ser um atleta de corrida de rua, saiba que esse ambiente metabólico, hormonal, de equilíbrio calórico que você vai ter com a corrida, ele vai prejudicar a sua adaptação para o ganho de força. Você vai ganhar força, não da mesma forma que se não fizesse esse treinamento de corrida de rua. E como então atenuar esse efeito da concorrência? Né? Você gosta de correr e gosta da musculação e quer praticar corrida de rua, participar em eventos, mas também quer melhorar a sua massa muscular, quer ter hipertrofia. E aí? Como atenuar? Então a literatura apresenta algumas situações. Então, primeiro, o que causa essa concorrência, esse efeito da concorrência? Tem uma hipótese crônica, que algumas adaptações morfofuncionais ocasionadas pelo treinamento exclusivo da resistência aeróbia, elas são distintas quando comparadas ao treinamento de força. Então, é aquilo que eu estava falando. O ambiente metabólico, hormonal, ele é diferente. Tem a questão do overtraining, né? Talvez o organismo ele não assimilaria um grande volume de treinamento para as duas capacidades ao mesmo tempo. Então nós temos uma capacidade de adaptação. Se eu começar a colocar outras cargas de trabalho, buscando mais, aumentando o meu volume, aumentando a minha quantidade de trabalho, porque eu quero me adaptar em muitas coisas, eu posso gerar um overtraining, né, no meu organismo e a queda da performance. E há também uma hipótese aguda, que após uma sessão de treinamento de resistência aeróbia, haveria uma fadiga residual que comprometeria o treino de força na sessão subsequente. Então, o treino de força seria prejudicado por causa dessa atividade aeróbia que foi desenvolvida antes, né? Então, partindo dessas possibilidades, como atenuar os efeitos da concorrência? Então, primeira sugestão seria treinar força e resistência em dias alternados, né? Então, se num dia você treina força, no outro resistência, e não no mesmo dia. Se isso não é possível, o treino de força teria que vir antes do treino de resistência, né? Antes do trabalho aeróbio, quando treinar no mesmo dia. Por quê? Porque a força é um trabalho de maior qualidade e tem que ter prioridade em relação à resistência. Da mesma forma que a potência tem que ter prioridade em relação à força. Então, se eu estou desenvolvendo força num treino e depois vou querer treinar potência, eu já acabei com o meu treino de potência. E é a mesma coisa em relação à força e resistência. Se eu exigir do meu organismo em resistência e depois vou querer treinar a força, eu já acabei com o meu treino de força. Eu preciso trabalhar primeiro a qualidade, né? Então eu preciso desenvolver força e depois exigir dessa musculatura em resistência. Então essa ordem de primeiro força, depois de resistência, atenua os efeitos da concorrência. E uma outra forma é você colocar treino de força de membros superiores no dia do trabalho de corrida. Então se você vai treinar corrida, resistência de membros inferiores, você poderia colocar isso no dia de força de membros superiores, evitando esse efeito agudo aí do treinamento. Ok, pessoal? Por hoje era isso. Grande abraço a todos.